Boa tarde, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade à correção da revisão do módulo 2, que nós iniciamos na sexta-feira, tá bom? Nós fizemos até o exercício 18 e hoje nós vamos continuar no exercício 19, na página 70, tá bom? Então, ó, aos sábados, Luana e Sara saem para almoçar. Sábado passado, Sara pagou a conta no valor de R$ 39,00. Hoje, quem a pagou foi Luana e gastou 45. Responda. Quem deve a quem? Então, Sara deve a Luana, certo? Porque dela ficou um pouco mais, ficou um pouquinho o valor mais alto, né? Era 39, ficou 45. Quanto é a dívida? Se era 39, hoje foi pago 45, 45 menos 39 dá 6, dividido para as duas, R$3. Então, a dívida é de R$3, que Sara deve a Luana. Tudo bem? 20º. Dona Benta fez 60 biscoitos para distribuir entre seus 7 sobrinhos, de maneira que todos recebessem a mesma quantidade. Começou a dar um biscoito a cada um e foi repetindo a distribuição. Enquanto foi possível, responda. Quantos biscoitos sobraram depois da primeira distribuição? Se era 60, a primeira distribuição ela distribuiu um para cada um. Como era 7 sobrinhos, distribuiu 7 cada um. Então, 60 menos 7, 53. Então, eu tinha 60, né? Fui distribuindo, um cada um. Cada um recebeu quantos biscoitos ainda Dona Benta tinha? 53. 60 tirou 7, ficou 53. Então, sobraram 53 biscoitos. B. Quantas vezes foi possível dar um biscoito para cada sobrinho? Bom, então aqui era 60 biscoitos, dividiu por 7, deu 8, né? 7 vezes 8, 56. 56 para 60 sobrou 4. Então, foi possível 8 vezes. Não perguntou quanto sobrou, mas se tivesse perguntado, teria sobrado 4 biscoitos. Tudo bem? C, a pergunta aqui, Quantos biscoitos recebeu cada sobrinho? Cada sobrinho recebeu 8, aqui não tinha dado 8. Então, cada sobrinho recebeu 8 biscoitos. Depois da última distribuição, sobraram biscoito? Quantos? Nós vimos, né? Sobraram quantos? 4. Por que não houve mais uma distribuição? Por que não houve, pessoal? Porque 4 não dava para dividir para 7, porque é menor. Então, porque não havia um número suficiente de biscoito para que cada sobrinho recebesse mais um biscoito, certo? Tudo bem? 21. Se 12 vezes 7 é igual a 6 vezes... Se 12 vezes 7 é igual a 2 vezes 6 vezes 7, que é igual a 2 vezes 42, que é 84, utilizando esse mesmo procedimento, calcule o valor de... Olha só, aqui, ele fez o seguinte, Quem é o 12? 2 vezes 6 vezes o 7. Aí, ele fez que 6 vezes 7 é 42 vezes 2, 84. Aqui, no 12, usou a mesma ideia, 12 vezes 9. Então, o 12 a gente coloca 2 vezes 6, que é 12, vezes 9. Aí, a gente faz aqui agora igual 2, né? 6 vezes 9, 54. 2 vezes 54, 108. Aqui, 14 vezes 7. O 14 a gente separa em 2 vezes 7, vezes o 7, vezes o 7. Então, 7 vezes 7, 49. 2 vezes 49, 98. O 16 vezes 6. O 16 nós separamos em 2 vezes 8, 16, né? Vezes o 6, então 8 vezes 6, 48. 2 vezes 48, 96, certo? Agora, se 6 vezes 900 é igual, vamos fazer aqui surgiu 100, 6 vezes 900, quem é? 9 vezes 100 igual. A gente faz 6 vezes 9, 54. Quando eu multiplico por 100, é só aumentar 2 números na resposta. Então, 54 vezes 100 vai dar o 54, como tem 2 zeros, 5.400. Utilizando esse procedimento, calcule o valor de 8 vezes 600, então vai ficar 8. Quem é o 600? 6 vezes 100. Aí a gente faz 8 vezes 6, 48 vezes o 100. Quando a gente multiplica por 100, a gente aumenta 2 zeros. Então, 48 vezes 100, 4.800.
Aqui é a mesma coisa, ó, 8 vezes 800. Então, 8 vezes, quem é 800? Fazendo surgir o 100. Quem é 800? 8 vezes 100. Então, 8 vezes 8, 64 vezes 100, vai dar 6.400. C, 4 vezes 300. 4, quem é o 300 fazendo surgir o 100? 3 vezes 100, certo? Então, 4 vezes 100, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 100, 1.200, tá? Ó, 23º, da UBMEP. Esther vai a uma papelaria para comprar cadernos e canetas. Nessa papelaria, os cadernos custam R$6 cada um. Então, cada caderno custa R$6. E ela quer comprar 3 cadernos. Então, ó, 3 vezes 6, 18. Vão sobrar 4. Sobrarão R$4. Então, 18 mais 4 quer dizer que ela tem R$22. Se o irmão lhe emprestar R$4, ela tem 22 mais 4, 26. Com o total, ela conseguirá comprar 2 cadernos e outras 7 canetas iguais. Quanto custará cada caneta? Quanto custa cada caneta? Olha só. Então, ó, 3 vezes 6, R$18, ela vai pagar em 3 cadernos. Aí sobrou R$4. Então, 18 mais 4, ela tinha R$22. O irmão dela emprestando mais 4, 22 mais 4, ela fica com 26. Mas aí ela vai comprar só 2 cadernos. 2 vezes 6, que é o preço de cada caderno, vai dar 12. 26 tira 12, vai sobrar 14. 14 dividido por 7, R$2 custa cada caneta, certo? Então, quanto custa cada caneta? Cada caneta custa R$2, certo? Tudo bem? Ou então, vou te colocar aqui, ó. Então, ó, se ela comprar 3 cadernos, sobrarão R$4. Então, Esther tem 3 vezes 6 mais 4, que é igual a 22. Aí, seu irmão empresta 4. Ela fica com 26. Aí, comprará 2 cadernos, que darão 12, sobrarão R$12. 14 dividido por 7, R$2 cada uma, tá? A B, se ela comprar 2 cadernos e não pedir o dinheiro emprestado, quantas das canetas acima Esther poderá comprar? Então, ó, ela vai comprar agora só 2 cadernos, ó. 2 vezes 6, 12, certo? Aí ela tem só 22, porque ela não pegou 4 do irmão dela. Então, 22 tira 12 dos cadernos, sobra 10. Aí, 10 dividido por 2, que é o preço de cada caneta, vai dar 5 canetas. Então, Esther poderá comprar 5 canetas, certo? Então, ó, se ela comprar 2 cadernos, gastará 2 vezes 6, R$12. Como ela possui R$22, ficará com 10, né? Sobrará 10, dividido por R$2 que custa cada caneta, poderá comprar 5 canetas, tudo bem? 25. Da UBMEP também, pessoal. Ó. Marina, ao comprar uma blusa de R$17, enganou-se e deu ao vendedor uma nota de R$10 e a outra de 50. Então, 50 mais 10, R$60. O vendedor, distraído, deu o troco como se Marina lhe tivesse dado 2 notas de R$10. 2 notas de R$10 vai se tornar 20. Qual foi o prejuízo de Marina? Então, ó, pode pensar assim, ó. A Marina deu 60, ele cobrou 17, teria que voltar 43. O vendedor achou que era 20, tirou 17, devolveu para ela só R$3. 43, que ela teria que receber, menos o 3 que ela recebeu, ela teve um prejuízo de R$40. Então, aqui, ó, o prejuízo de Marina foi de R$40, certo? Tudo bem? Desafio. É o BMEP 2012. Então, olha só. Cláudia gosta de brincar com números de 2 ou mais algarismos. Ela escolhe um desses números, multiplica seus algarismos. Então, primeiro ela escolhe esse número e multiplica os seus algarismos. Faz vezes, multiplica é continha de vezes, né? E cada produto que é o vezes, é o resultado da multiplicação, tenha mais de um algarismo. Se tiver mais de um algarismo, ela soma os algarismos. Ela chama o resultado final de transformado do número escolhido. Então, por exemplo, se ela escolher o número, por exemplo, o transformado de 187 é 11, pois, olha só, ela pega o algarismo 1 vezes o 8 vezes o 7, ó, 1 vezes o 8 vezes o 7. 1 vezes 8, 8, 8 vezes 7, 56. Como deu 2 algarismos, em seguida, qual é a próxima etapa? Somar os algarismos.
Então, 5 mais 6, 11. Então, 11 é o transformado de 187. Já o transformado de 23 é quem? Ó, você pega o 2 vezes 3, que vai dar 6. Como só deu um algarismo, então você não soma, já fica o transformado sendo 6. Então, agora, qual é o transformado de 79? Então, nós vamos fazer 7 vezes 9. 7 vezes 9 é 63. Não deu 2 algarismos? Em seguida, o que Cláudia faz? Soma os 2 algarismos obtidos. 6 mais 3, 9. Então, o transformado de 79 é o 9, tá? Agora, B. Quais são os números de 2 algarismos cujo transformado é 3? Certo, então aí ela colocou assim, a brincadeira de Cláudia tem 2 etapas, a primeira na qual ela multiplica, né, como nós vimos, algarismo, e a segunda na qual ela soma os algarismos do produto encontrado. No caso desse produto ter mais de um algarismo, né, a gente soma, senão, se você chegar igual aqui num número só, já finaliza, tá? Não dá para fazer adição. Para que 3 seja obtido como transformado de um número na primeira etapa, esse número só pode ser ou 13 ou 31, porque aí 1 vezes 3, 3, ou 3 vezes 1, 3. Para que 3 seja obtido como transformado de um número na segunda etapa, o resultado da primeira etapa deve ser um número de 2 algarismos, cuja soma seja 3, isto é, deve ser o 12 ou o 21, porque 1 mais 2, 3, e 2 mais 1, 3, ou ainda o 30, porque 3 mais 0, 3. A tabela abaixo mostra todos os números de 2 algarismos cujo produto é um desses 3 números. Assim, os números são 13, 31, 26. Então, aqui, ó, o produto, né? 13, 31, 26, 62, 34, 43, 37, 73, 56 e 65. São os únicos números de 2 dígitos cuja transformado é 3. Então, ó, 3 e 31, 12. Esses daqui, 21, esses dois, e o 30, esses daqui. De todo jeito, você vai somar aqui, vai dar 3. Ó, 3, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, e 3 mais 0, 3. Então, essa é a tabelinha dos números que darão certo. Tudo bem? Certinho? C. Quantos são os números de 3 algarismos cuja transformação é 0? Ó, dá para se fazer essa daqui com 3 maneiras diferentes. Eu vou fazer a segunda, mas as outras 2 também estão corretas. Ó, como na solução acima, concluímos que o 0 deve aparecer, porque a gente quer o número transformado igual a 0, né? Então, concluímos que o 0 deve aparecer nas casas das unidades, das dezenas ou em ambas. O algarismo da centena pode ser qualquer número de 1 a 9. Então, o da unidade da dezena pode ser 0 na unidade, na dezena ou em ambas. E aí, o da centena, né? Tem para ser 3 dígitos, né? 3 algarismos, de 1 até 9. Depois de escolhido esse algarismo, pode-se escolher os algarismos da dezena e das unidades de 19 maneiras diferentes. Por exemplo, 100, 101, 102, até 109, aí 110, 120, 190. São 19 possibilidades com 1 na primeira posição, certo? Então, o total procurado vai ser 9 vezes 19, que vai dar igual a 171 possibilidades, certo? Então, essa daqui também tá correta, a primeira solução, e essa daqui também, tá bom? Ok? Pessoal, então agora nós vamos fazer a correção da tarefa 10 na página 138, certo? Então, olha só, ponto, reta e plano, segmentos de reta. Primeiro, observe a imagem abaixo e complete com consecutivo e colineares. Consecutivo e não colineares, não consecutivos e colineares, e não consecutivos e não colineares. Ou seja, nós vamos ver se eles são consecutivos, se os segmentos são consecutivos. Quando eles são consecutivos? Quando vem um segmento após o outro. Ele sempre vai ter um ponto em comum. Termina em um ponto e começa naquele ponto o outro segmento. Então, eles têm um ponto em comum. E colineares? Colineares é quando estão na mesma reta, ou no mesmo segmento, na mesma reta, certo? Ou na mesma linha, tá bom? Então, olha só. AB, ó, primeiro, AB é um segmento, então começa em A, termina em B. E BC, ó. Então, ó, eles são consecutivos, ó. O segmento A começa em A, termina em B,
e B começa em B, termina em C. São consecutivos? Um tá após o outro? Sim, ó. O CB tá depois do AB, então são consecutivos. São colineares? Não, por que que não, ó? Esse tá numa reta, esse tá em outra. Então, a primeira aqui é consecutiva e não colineares, tá bom? Porque esse tá numa reta, esse aqui tá em outra. DO e OA. São consecutivos, ó. DO, começa em D, termina em O. OA, começa em O, termina em A. São consecutivos? Sim, ó, tá um após o outro. Então, são consecutivos. São colineares? Estão na mesma reta, na mesma linha? Sim, então são consecutivos e colineares. Agora, olha aqui, ó. CD e AF. E AF. Ó, um tá aqui e o outro tá aqui. São consecutivos? Não, ó, eles estão longe um do outro, não consecutivos. São colineares? Também não, olha só, um tá aqui, o outro tá aqui. Então, não consecutivos e não colineares. EO, começa em E, termina em O, e AO. AO. Então, ó, EO e AO. São consecutivos? São, porque, ó, esse termina aqui e começa aqui. O O tá comum aos dois. Um é após o outro, ó, esse e esse. Termina esse, começa esse. Então, são consecutivos. São colineares? Não, porque o EO tá nessa reta e o OA tá nessa. Então, não estão na mesma reta, não são colineares. Então, consecutivos e não colineares. Quais tipos de segmento não foram encontrados? Não foram encontrados segmentos não consecutivos e colineares. Os outros nós encontramos, tá? 2. Quais são os segmentos congruentes do quadro abaixo? Olha só, o congruente. Dá para ver que é um quadrado, né? Não dá? Então, é um quadrado. Então, todos os segmentos são congruentes. O que é mesmo congruente, pessoal? Iguais. Então, ó, o DE é congruente a EG, que é congruente a GF, que é congruente a FD, porque eles são iguais, tá bom? Então, tá aqui, ó. Todos os segmentos são congruentes. 3. Quantas e quais retas passam por pelo menos 2 dos 4 pontos abaixo? Então, ó, AB é uma. Quando é reta, a gente coloca a setinha aqui, ó. Então, ó, AB, AC, começa por A, esgota todas as possibilidades, ó. AB, AC, AD. 3. Depois vem para B, ó. O AB a gente já fez. Então, BC, BD e BC. Mais 2. Depois vem para D. A D nós já fizemos aqui, nós já fizemos, falta com D. Certo? Então, CD. E aí nós conseguimos quantas, então? 6, ó. O AD, o AB, o AC. O CD, o CB e o D e o BD. Então, ó, as setinhas são essas. Quando é reta, vai infinito para os dois lados, por isso a setinha, tá bom? Então, ó, vocês começam por A e faz todas as possibilidades, ó. A com D, A com B, A com C. Aí vem B. B com D, B com C. Aí vem D. Já fez com B, já fez com A, falta com C. Então, são 6 retas, tá bom? Então, são 6 retas, quais? Todas essas daqui. Quarta. O desenho que você traçou no exercício 3 possui quantas semirretas? Ah, e a semirreta? Qual é a diferença com reta? A reta, pessoal, ela é infinita para os dois lados, certo? Então, ó, a reta, ela vai ficar assim, ó. Olha só. Reta, infinita para os dois lados, ó a seta, tudo bem? Agora, a semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, ela começa, por exemplo, em A e vai para B. Então, ela tem começo, mas não tem fim. Então, ela vai ficar assim, ó. Certo? Então, aqui, quantas vão ter? Ela vai se duplicar. Porque, ó, começa em A, vem para D, é uma. Começa em D, vem para A, é outra. Assim, então, toda se duplica. Serão 12 semirreta. AB e BA. Depois, AC e CA. CD e DC, BD e DB, BD e DB, BC e CB, AD e DA, são 12, porque começa em A, vai para o infinito para D, é uma, começa em D, vai infinito para A, é outra, então cada reta dá para fazer 2 semirretas, tá bom?
Então, duplica, certo? Tudo bem. Agora, pessoal, a tarefa 11. Noções de desenho geométrico, ó. Você pegou o transferidor, mediu aqui, ó. Indique as medidas dos ângulos demarcados abaixo. Utilize o transferidor, ó. Esse é o ângulo. Você prolonga aqui, pega o transferidor, coloca o vértice aqui no meio, dos lados desse lado e o outro vai até chegar aqui. Então, aqui deu 90 graus, 130, 75 o ângulo do abajur, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo prolonga aqui, dá 130. O do abajur, que é esse daqui, dá 75, certo? E o do robozinho, que é esse ângulo aqui, ó, 100 graus, tá bom? Segundo, o mapa abaixo representa o bairro de uma cidade. Observe o mapa. Escreva o nome de duas retas paralelas à rua São Caetano. Então, ó, olha só. São Caetano tá aqui, ó. Duas paralelas a ela, ó. Rua Taguaritinga, Rua Monte Verde, Rua Paraty, Rua Americana, tá? Então, é só para colocar duas. Poderia ser a Taguaritinga e a Rua Paraty, tá? Tudo bem? Taguaritinga ou Paraty, ou Rua Americana, ou Monte Verde, tá bom? Agora aqui, B. Escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua Brasil e outra paralela à Rua Taguaritinga. Então, ó, exemplo, Rua Brasil, Rua Portugal, Rua Taguaritinga, Monte Verde, certo? Então, ele queria aqui Rua paralela à Rua Brasil, que é essa daqui, ó, Portugal, São Paulo, São Jorge. Então, aqui, ó, escreva o nome de uma rua paralela à Rua Brasil, né? Então, a Rua Brasil nós colocamos a Portugal. Poderia ser Serra Negra, poderia ser São Paulo, poderia ser São Jorge. E a Taguaritinga poderia ser Monte Verde, que nós colocamos, poderia ser Caetano, São Caetano, né, Paraty e assim, Americana, tá bom? Se vocês colocaram uma dessas, tá correto, tá bom? 3. Escreva o nome de duas ruas que não são paralelas a nenhuma rua. Rua Gramada e Rua Itu. Porque, olha só. Rua Gramada, ela tá aqui, ó, concorrente, né? A Assis aqui, ó, tá? Certo? Tudo bem? A Itu, tá? Bom, agora, com régua em mãos, meça a largura de um quarteirão da Rua Paraty. Vai dar 0,7 centímetro e o comprimento de um quarteirão da Rua São Paulo, 1,2 centímetros. Tudo bem? Bom, pessoal, nós paramos por aqui. Quarta-feira eu continuo a correção das tarefas e das revisões, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo no coração. Saudade de vocês, tá? Beijo. Qualquer dúvida, tô aqui, tá? Beijo. Tchau, tchau.